Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Verdade Presente, da série Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje é a beleza da criação divina. Eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão e para você acompanhar esse estudo de hoje, pegue a sua Bíblia aí, pegue o guia de estudo se você já tem, se não tem, baixe aqui agora na descrição desse vídeo para você acompanhar. Então vamos lá para o tema de hoje. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão e adaptação e ainda pressupõe um planejamento inteligente. Será que todas as coisas da nossa natureza surgiram por acaso? Como se deu o surgimento de todas as coisas da nossa natureza? Ela surgiu por um processo evolutivo ou Deus criou cada coisa de acordo com os seus detalhes, de acordo com as suas características? Como disse um certo estudioso do passado, este relógio aqui, esse relógio, não poderia existir sem um relojoeiro. Na verdade, sem um relojoeiro, sem alguém para inventar ele, ele não pode existir por conta própria. Ele não pode vir por conta própria do acaso vir à existência. A Bíblia afirma que nada vem do acaso e nós vamos ver isso nesse estudo. Como que era a Terra antes de ser criada? Aqui em Gênesis capítulo 1, e o versículo 2 vai falar como era a terra antes de ela ser criada. Eu diria assim, antes de ser enfeitada, né? Porque Gênesis capítulo 1, verso 2 fala bem assim, ó. Bom, vamos ler a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra foi criada. Mas como era a terra ao ser criada? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, se ela era sem forma e vazia, Deus a encheu e deu forma a ela. Nós vamos ver os detalhes de Deus dar forma à terra mais adiante, né? Como foi que Deus formou a terra, o universo, cada coisa que ele fez, como foi que ele fez? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, aqui nós vemos como foi que Deus formou o universo, como que ele trouxe à existência cada elemento do universo. E diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então aqui nós entendemos que foi formado pela palavra de Deus. Lá em Salmo 33, versículos 6 e 9, nós vemos mais detalhes sobre como Deus trouxe à existência as coisas pela sua palavra. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, Deus fez tudo surgir do nada, mas tudo surgiu do nada a partir do comando de Deus. Deus disse e as coisas surgiram num instante. É assim que Deus formou o universo. Então foi mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo passou a existir. Tudo se fez. Êxodo 20, verso 11 nos diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora uma questão interessante. Quem foi que participou do ato da criação? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou os céus e a terra? Deus. E o verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo também estava presente ali no ato da criação, participando da criação. Se nós lermos João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, nós veremos mais uma pessoa da divindade participando da criação. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, lá no princípio, Gênesis 1, verso 1, começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui diz que no princípio o verbo, era a palavra criadora, lembra? Deus, pelas palavras de Deus tudo se fez? Então era o verbo. E o verbo estava com Deus, estava junto.
E diz mais, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verso 2, né? Agora o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo, que é a palavra, ele deu a ordem para que todos os elementos viessem à existência. E quem é esse verbo aqui? Se nós lermos o versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus amigos, o verbo que se fez carne foi Jesus. Jesus se encarnou. Ele é o verbo, é a palavra que estava com Deus. Ele é Deus, estava no princípio na criação. Então nós vemos aqui que Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo estavam presentes na criação, participando da criação. E Colossenses capítulo 1, verso 16, falando sobre Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é ele aqui? Jesus Cristo. Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, verso 19, 2 Coríntios 13, verso 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade composta de três pessoas. Agora, como foi que se deu o processo diário da criação? O que foi que Deus fez a cada dia? Levando em conta que Êxodo capítulo 20, verso 11, diz que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. 6 dias literais e não simbólicos, não 6 dias de milênios e nem processos evolutivos. 6 dias literais, como nós temos 6 dias na semana. No primeiro dia, acompanhe comigo em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 31. Aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então no primeiro dia aqui, Deus fez a luz. Deus criou a luz aqui nesse primeiro dia. E no segundo dia, dos versos 6 até o 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Veja que no segundo dia Deus separou as águas, porque era tudo uma desordem, era tudo bagunçado. Então Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Deus ajeitou todas as coisas. Agora no terceiro dia, dos versos 9 até o 12. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Então as águas que tinham ficado embaixo, Deus separou, fez com que ficassem todas num lugar só, e aparecesse a porção seca. Era tudo misturado. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Veja que tudo que Deus faz é bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Então no terceiro dia, veja que Deus fez separação da terra e da água, porque era tudo misturado, e ainda fez nascer plantas. Fez vir plantas. No terceiro dia, Deus fez surgir plantas. Plantas que dessem sementes, árvores frutíferas e tudo mais.
O quarto dia da criação está nos versos 13 a 19, que diz assim: Houve tarde de manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. No quarto dia, Deus fez aparecer o sol, a lua e as estrelas, para marcar os dias, as estações, anos e tudo mais. Isso se deu no quarto dia. E no quinto dia, versos 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, o que foi que Deus fez no quinto dia? Fez as aves e os peixes e outros animais marinhos. Tudo que voa, que tem pena, foi feito no quinto dia. E tudo que povoa rios, mares, Deus fez também no quinto dia. Esse foi o trabalho de Deus no quinto dia. Perceba que Deus é organizado. Tem uma coisa para cada tempo. E no sexto dia, o que foi que Deus fez? Versos 24 a 26 e o 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E agora o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Perceba que aqui no sexto dia, Deus criou os outros animais, que são quadrúpedes, répteis e todos os outros animais que não são as aves. E também criou o homem, o ser humano, nesse sexto dia. Só que aqui tem um detalhe a mais. Nesse dia não era bom, era muito bom. Era mais do que bom. Era bom em dobro. E no sétimo dia? O que foi que Deus fez? O que foi que Deus criou no sétimo dia? Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A Bíblia que eu tenho aqui é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ela traduz assim, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera. Já a nova versão internacional, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E o verso 3 diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o que foi que Deus fez no sétimo dia? Deus fez apenas três coisas: descansou, abençoou o dia sétimo e o santificou, ou seja, o separou, o consagrou. Note uma coisa muito importante: a palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, é ion, que significa um período de 24 horas completas, quando é comparado de um numeral ordinal, tipo primeiro, segundo, terceiro. E na mentalidade hebraica, o dia não começa à meia-noite, é quando o sol se põe. Quando o sol se põe, é tarde, ou seja, a parte escura do dia é tarde. E a parte clara do dia, que é desde quando o sol nasce até quando ele se põe, é chamada de manhã, tarde e manhã.
Deu para entender? Ok, agora o ser humano foi criado no sexto dia e o ser humano tem uma posição muito importante na criação. Que posição é essa importante que o ser humano tem na criação? Está aqui no verso 26 do capítulo 1, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Capítulo 2, verso 18 a 25 também diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa ou mulher, porquanto do varão ou do homem foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, para coroar a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. Então, diferente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem. O ser humano foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Então, por isso, os seres humanos são muito especiais. Você é especial. O primeiro casal recebeu de Deus, assim que foi criado, um presente. Sabe qual presente foi esse? Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o presente foi o jardim do Éden, o jardim do paraíso. Então, de acordo com Gênesis 2, verso 15, eles deveriam cuidar e guardar o jardim. Mas para eles permanecerem eternamente nesse jardim, havia uma condição. Que condição era essa? Gênesis 2, verso 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a condição era não comer daquela árvore que estava no meio do jardim, para não morrer. Ou seja, eles deveriam obedecer. Então, a desobediência às orientações de Deus acarretariam duas consequências. A primeira, deixar o jardim, e a segunda, ficarem sujeitos à morte. Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação de tudo que a gente estudou até aqui. Hoje, nesse estudo, nós aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram formados em 6 dias literais. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela do homem, ou da costela de Adão, como querer dizer. Eles deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, meus amigos, você que me acompanhou até aqui nesse estudo, precisamos fazer um compromisso de fé. Você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade?
Eu creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Você crê também? Você quer conhecer mais a respeito do Deus Criador, o Deus da Bíblia, que é o Deus Criador? Então continue participando dessa série de estudos ouvindo a voz de Deus. E o tema do próximo vídeo é a origem do mal. Como foi que surgiu o mal? Por que veio a morte? Por que pessoas boas sofrem? Enfim, no próximo vídeo a gente vai estudar sobre a origem do mal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação do próximo estudo e de outros vídeos também que a gente estiver colocando aqui. E compartilhe esse estudo para que outras pessoas também possam participar dele e conhecer mais a respeito da Bíblia e do Deus Criador. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!